Há 70 mil anos atrás, aconteceu um evento que ia mudar a história da humanidade para sempre. De alguma forma, mutações genéticas acidentais mudaram as conexões internas dos nossos cérebros, possibilitando o Homo sapiens a fazer algo que nenhum outro ser vivo antes foi capaz de fazer: contar histórias. O mais interessante nisso é que essas histórias não necessariamente precisam ser sobre coisas reais. O Homo sapiens se tornou capaz de criar e acreditar em mitos, em ficção, e por conta disso, foi capaz de dominar o mundo. A gente não consegue escalar uma árvore mais rápido que um chimpanzé, correr mais rápido que um guepardo ou nadar melhor que um tubarão. Mas a gente consegue criar times de futebol, empresas, dinheiro, direitos, economia, tudo isso em uma sociedade inteiramente globalizada. Os mitos construíram as nossas leis, as nossas nações, nossas religiões, toda a nossa cultura. O ato de contar histórias nos permitiu criar e perpetuar em toda a sociedade. Por mais que todos os mitos sejam criados por homens, as histórias que a gente conta por aí, de pai para filho, de avô para neto, de amigo para amigo, acabam sendo mais lembradas do que quem criou essas histórias. Os mitos se tornaram maiores do que os homens. E eu posso te provar. Você conhece esse cara? Let me show you this picture. Do you know who this guy is? ¿Qué tú piensas que esta persona hace por la vida? Como Como un empresario. It's an old actor. Non, je connais pas. Maybe the owner of a company. Do you know who is this guy here? Yeah, me. Se me hace como conocido, no me acuerdo quién es, pero es cómico, según yo. Ajá, tiene empresas o así. Ich kenne ihn nicht. He's a producer and an actor. Chaplin, ¿no? No, ¿verdad? Walt Disney, I think. Yes. Okay. Made me a little nervous. E se eu te mostrasse só a silhueta das orelhas da sua maior criação? Será que você teria a mesma reação? Mickey Mouse. 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 Por mais que Walt Disney tenha criado o Mickey Mouse, a sua criação se tornou mais famosa que ele mesmo. Isso não é um problema, porque é exatamente isso que grandes homens fazem. Walt Disney contou histórias que fizeram parte da nossa infância e fazem parte da nossa vida até hoje. Com essas histórias, ele construiu seu legado. Mas não foi somente os seus clientes que o Walt encantou. Ele sabia que para encantar os seus clientes, primeiro, ele precisaria encantar os seus colaboradores, porque esses colaboradores que seriam os responsáveis por trazer toda a magia da Disney ao mundo. The winner is Toot Whistle Plunk and Boom, Walt Disney Productions. Well, I just want to say on behalf of my staff, and especially the naturalist photographers who have played such a great part in making the nature films, many, many thanks. Cultura antecede lucros. O Walt Disney não está mais aqui e eu limpo o parque, sem nem ser mais funcionário da Disney. Estuda sobre a vida do cara que você vai entender o império. Cara, é impressionante pensar que o Walt Disney foi capaz de criar uma empresa que hoje vale no mercado 320 bilhões de dólares. Um grande homem sempre cria algo para ser maior do que ele. Porque humanos morrem, mas legados são imortais. E é por isso que eu vou contar agora a história do maior contador de histórias que já existiu. Era uma vez
No início do século XX, a icônica cidade de Chicago, localizada no centro-oeste dos Estados Unidos, já era a segunda maior cidade do país, logo atrás de Nova York. A sua população havia crescido muito, passando de 300 mil habitantes em 1870 para cerca de 1,7 milhão em 1900. A Avenida Tripp, 1249. É aqui onde hoje há um simpático conjunto de sobrados brancos que o Walter Elias Disney nasceu em 5 de dezembro de 1901. The house was designed by Flora Disney, Walt Disney's mother, and it was built by Elias Disney, Walt Disney's father. That was in 1893. And he built and sold it because he was a carpenter and he was setting this as a model for, you know, what people could buy as a house. Walt era o quarto de 5 filhos de Flora e Elias Disney, que também tinham Herbert, Raymond, Roy e a pequena Ruth, a caçula da família. Walt dividiu o quarto com seu irmão Roy, que viria a ser o seu grande parceiro de vida. Apesar de terem uma boa vida na cidade de Chicago, um evento que ocorreu perto da residência da família Disney mudou para sempre o rumo que tomaria a história de Walt. Chicago, em 1901, 1905, já era uma cidade meio violenta. Houve um assassinato e o Elias se assustou com aquilo e falou, não quero criar os meus filhos numa cidade assim. E por isso que eles mudaram aqui para Marceline. Marceline era um pequeno vilarejo no interior de Missouri, com pouco mais de 4.500 habitantes, em uma área que não chegava nem a 10 quilômetros quadrados. Mas, ao mesmo tempo, uma terra mágica para Walt. When Walt Disney first arrived in Marceline, he was 4.5 years old. And he stepped off the train right outside the building where we are now. And he said from the moment he stepped off that train, he knew there was something special. And later he would say it was in Marceline he found that magic of his life. Eles mudaram para Marceline, que era uma cidade boa para eles morarem. É calmo e tinha uma fazenda lá. E lá eles podiam crescer. Adivinha em qual cidade ele se inspirou para vários dos filmes e das atrações dentro dos parques pelo mundo? Exatamente Marceline. Você pegar os temas dos filmes do Walt Disney, tem muito a ver com essa parte de uma fazenda, de um sítio. Inclusive, foi inspirado na Main Street, que existe aqui em Marceline, que o Walt projetou a rua principal dos parques da Disney. Outra coisa que ele levou de Marceline para os seus parques foi o show de fogos. Walt lembra que todo dia 4 de julho, a cidade se reunia para ver uma comemoração com fogos de artifício, celebrando o Dia da Independência dos Estados Unidos. Então, todos os dias, antes de encerrar as atrações do parque, é realizado um show de fogos para fechar o dia com um grande final. Para Walt, Marceline foi a melhor cidade da sua infância. Kansas City, por outro lado, não trouxe muitas boas lembranças, mas com toda certeza trouxe ensinamentos que seriam muito importantes na forma como a Disney trata os seus clientes. Quando eles chegam em Kansas City, venderam aqui a fazenda, aproximadamente $5 mil na época, compraram os direitos de rota de distribuição de 2 jornais em Kansas City. Ou seja, só com o Roy e o pai agora doente, não tinham mais como cuidar do sítio. Por isso que, então, mudam-se para Kansas City, a 1h30, 2 horas daqui de Marceline. Os anos que o Walt Disney passou em Kansas foram muito difíceis. Por ter que acordar muito cedo para trabalhar pesado, pedalando por muitos quilômetros para entregar jornais, quando chegava na escola, o Walt já estava esgotado. Ele não conseguia prestar atenção nas aulas e acabava caindo no sono. Isso fez com que ele nunca tivesse um bom desempenho no colégio, sempre tirando notas ruins na maioria das matérias. Mas tinha uma matéria que ele se destacava: artes. Apesar de normalmente nunca fazer suas tarefas de casa, uma vez, quando a tarefa era desenhar um vaso de flores, Walt se sentiu estranhamente motivado. Ele
então desenhou um vaso em que cada uma das flores tinha um rosto, com nariz, olhos e bocas, e todas tinham expressões humanas. Quando a professora viu o desenho, ela disse: flores não falam e animais também não. Você vai ter que refazer o trabalho. Mesmo com todo o seu esforço, Walt foi bastante criticado pela professora. Mas o que Walt Disney não sabia é que esse seria o primeiro passo de um dos seus maiores trabalhos. Quando ela olhou o que tinha flores e cantava, que ele tinha o jeito de cantar, ela falou: mas as minhas flores não cantam, elas são mudas, elas não cantam. Ele olhou para ela e disse: mas as minhas cantam. É assim, as minhas cantam. E se a gente pensar, isso diz muito a respeito à forma como o nosso modelo de ensino tradicional é dado hoje. Nós temos pessoas que sentam em cadeiras enfileiradas e precisam levantar a mão para sair para ir ao banheiro, e nos intervalos tem uma sirene que toca até todos serem livres. Eles são ditos o que fazer, o que pensar, 7 horas por dia, com um breve intervalo para o lanche. Da mesma forma como na indústria. O modelo de ensino atual é o reflexo de uma demanda industrial de 150 anos atrás para formar seres humanos aptos a trabalhar numa esteira de produção fordista. Colocados dentro de um molde e uma caixa, sem deixar com que pensamento crítico, criatividade e horizontalidade venham a se aflorar. Desde pequeno, ele gostava de desenhar. E durante seu tempo livre, Walt se entretia fazendo cartoons para o jornal da escola. Movido por essa paixão, Disney começou a frequentar aulas de desenho nos sábados. O seu pai, Elias, mesmo contrariado, pagava as aulas com o intuito de motivar o Walt a continuar a trabalhar, entregando jornais todos os dias. Isso também, outra curiosidade, fez o pai dele ficar o quê? Possesso, louco, porque na visão do pai, um carpinteiro, construía casas, vem trabalhar num sítio, o filho quer fazer artes. O pai falava: isso não dá dinheiro, isso não paga a conta. Então o pai sempre foi contra o Walt Disney nessa área de animação, nessa área de desenho. Foi o Roy Disney que sempre o incentivou. Walt was always on. He was always intense. He was always thinking. And Roy was always the one who took care of me. I mean, if we went to the studio or went on lot or anything, it was always Roy I was with. You know, if I wanted to ride a horse at the studio, it was Roy. He got the horse and set me up on it. Roy was the caretaker of the family. In all the letters we have that he wrote his little sister Ruth, it was Roy who made sure everybody in the family was okay. And I think that included, of course, his brother Walt. Anos mais tarde, Elias decide vender os direitos de distribuição do jornal Kansas City Star para investir em um novo projeto. Com o dinheiro da venda, ele resolve comprar uma fábrica de geleia na cidade de Chicago e, por isso, a família mudou mais uma vez de cidade. Mas dessa vez, Walt não acompanhou os pais. Pelo menos, não em primeiro momento. Ele preferiu continuar em Kansas porque tinha acabado de arranjar um emprego trabalhando como vendedor de bebidas em um trem. Foi nesse momento que o Walt percebeu que tinha uma péssima habilidade para finanças. Apesar de ser criativo e um bom comunicador, ele sempre esquecia os produtos dentro do trem e acabava perdendo todo o dinheiro que havia ganho. No verão de 1917, Walt decidiu que iria voltar a morar com a família, então se mudou para Chicago. Lá, ele trabalhou como vigia, carteiro e porteiro. Mas nenhum desses trabalhos fazia seus olhos brilharem. A sua atenção estava toda voltada para uma outra coisa que estava acontecendo no mundo naquele momento. O Walt Disney, quando já estava aí com seus 19 anos, ele quer ir para a guerra.
que o Brasil não tinha idade para ir para a guerra. Então existe aí um documento que ele falsificou o registro de nascimento dele. Ele nasceu em 1901, 5 de dezembro. Ele pegou esse 1 e fez assim, arredondou para 1900 para ter um ano a mais, e ele foi para a guerra, fazia alguns desenhozinhos lá, trabalhou na Cruz Vermelha, na França. Por alguma coincidência do destino, nessa viagem, Walt Disney conheceu alguém que também viria a se tornar um dos maiores nomes do capitalismo norte-americano. Ray Kroc, o homem que iria mudar a história da franquia McDonald's. Era também colega de batalhão de Walt. Ray Kroc! Ray achava o Walt um pouco esquisito na época. Inclusive, de acordo com ele, Disney era um rapaz estranho. Enquanto a maioria de nós procurávamos por mulheres, Disney se debruçava sobre desenhos e aprimoramentos. Hoje, todas aquelas mulheres já estão mortas. No entanto, vejo que os desenhos de Disney foram imortalizados. Depois de ter percorrido muitas cidades, transportado muitos feridos e desenhado bastante, Walt Disney volta para Chicago em setembro de 1919, depois de um ano como exército. Quando o Walt Disney volta da guerra, o pai está de volta em Chicago, porque também a distribuição do jornal também não deu certo, e o pai quer muito que o Walt Disney volte a trabalhar com ele. O Walt Disney não quer, porque já sabe da experiência da entrega de jornais lá em Kansas City, né? Ele está fora. Walt tinha outros planos para sua vida. Ele abre mão de uma possível segurança que teria trabalhando na fábrica de geleia do seu pai. Depois de um tempo procurando emprego, ele foi contratado pela Gray Advertising Company. Esse pequeno estúdio fazia filmes para fazendeiros, para empresas que trabalhavam com maquinário agrícola e também para alguns pequenos cinemas. Foi lá onde ele conheceu Ub Iwerks, um jovem desenhista muito talentoso e que viria a se tornar um dos melhores amigos de Walt. Apesar de receberem bem, Walt e Ub não gostavam do tipo de animação que eles faziam. Eles queriam focar em cartoons e fazer suas próprias criações. Por isso, Walt pegou o dinheiro que havia juntado ao trabalhar como motorista de ambulância na Cruz Vermelha e, junto com Ub, criaram a Iwerks Disney, um estúdio de animação. Na empresa, Ub era o desenhista e Walt trabalhava na parte de vendas e também auxiliava Ub com alguns desenhos. E eles até conseguiram alguns trabalhos no início, mas não demorou para a empresa começar a dar prejuízo. Procurando novos clientes, Walt e Ub encontraram uma vaga para cartunista na empresa Kansas City Ed Company Films. Mas tinha um problema. Só existia uma única vaga e os dois queriam ser aprovados. A estratégia, então, era que o Walt utilizasse as suas habilidades de vendedor para persuadir o entrevistador a contratar os dois para trabalharem lá. Apesar da estratégia não ter dado certo, Walt conseguiu a vaga do emprego. Os amigos decidiram, então, que a melhor opção seria deixar Ub seguir tentando fazer a empresa dar certo, enquanto Walt o ajudava financeiramente com dinheiro que começaria a ganhar no seu novo emprego. Até que, em março de 1920, Walt conseguiu finalmente persuadir o seu chefe a contratar o Ub. Com Ub em um novo emprego, o sonho da Iwerks Disney dar certo acabou e a empresa foi fechada. Esse foi o primeiro grande fracasso de Walt Disney no mundo dos negócios. Mas de longe não foi o pior. Mas, mesmo tendo fracassado em manter a Iwerks Disney funcionando, Walt e Ub estavam bastante empolgados com o novo emprego. Por quê? Porque eles estavam aprendendo muito com os trabalhos que eles faziam lá. Mas, mesmo assim, Walt não se sentia 100% satisfeito com os processos de animação que os animadores da Kansas City Ed Filmes utilizavam. O Walt sentia que aqueles processos ainda eram muito rudimentares e que já haviam técnicas muito mais avançadas no mercado. Isso motivou Walt
a buscar aprender novos processos de animação que poderiam ser usados no trabalho para melhorar os resultados dos projetos que ele fazia lá. Então, Walt passou muitos dias na biblioteca da cidade estudando sobre tudo de mais novo que existia no mundo de processos de animação. Até que ele encontrou alguns processos inovadores que traziam muito mais fluidez e realismo às animações e começou a utilizar essas técnicas no seu trabalho. So we set about making plans and blueprints for a new cartoon camera that would overcome this. The different elements in the scene were separated according to their varying distances from the viewer. This put the moon on a plane farthest away from the camera. With our original picture broken down in this manner, it is possible to control the relative speed with which each individual part of it moves to or away from the camera. But the moon remains absolutely still, and so it will always remain the same, neither growing nor shrinking in size. Of course, our cartoon camera does not shoot sideways, but is placed above and shoots downward toward the drawing. Since this new camera used many planes, we called it the multiplane camera. And here now is our same moonlight scene, the way the multiplane camera sees it. As you can see, we finally got the moon to keep its proper distance. Por conta dos resultados trazidos, Walt recebeu um aumento no seu salário, mas seguia sentindo que não tinha liberdade para criar as animações que ele gostaria. Todas as sugestões que ele dava eram vetadas pelo seu chefe. E mesmo recebendo um ótimo salário para a época, Walt não estava feliz. Dinheiro, por si só, nunca foi seu objetivo. Walt sempre focou todos os seus esforços em perfeição e excelência em tudo que fazia. Foco em qualidade sempre era a sua prioridade, o que muitas vezes fez com que Walt não conseguisse alcançar lucros nos seus projetos no curto prazo, porque ele acabava gastando todo o dinheiro durante a produção dos seus filmes. Então, insatisfeito com o que ele estava fazendo na Kansas City Films, Walt começou a empreender por conta própria. Walt colocou um anúncio no jornal oferecendo aulas gratuitas para jovens que queriam aprender as técnicas de desenho que Walt utilizava enquanto ajudavam Walt no trabalho. Mas como Walt não tinha dinheiro para pagar os candidatos que apareceram, ele prometeu então que iria dividir com ele os lucros dos projetos realizados pela sua empresa. Durante vários meses, Walt saía do seu trabalho às 6 horas da noite, chegava em casa e começava a trabalhar nesse projeto até de madrugada. Apesar de ter sido uma época cansativa para o Walt, essa dupla jornada de trabalho valeu a pena. Seu projeto fez tanto sucesso que Walt decidiu largar completamente o seu emprego para trabalhar em tempo integral na sua nova empresa. Depois de realizar alguns projetos bem-sucedidos, Walt Disney, com a ajuda de alguns investidores, incorporou a Lef-O-Gram Films, um pequeno estúdio de cinema em Kansas City. E ele também convenceu o Ub a voltar a trabalhar com ele e juntos, com uma equipe de mais 5 desenhistas, produziram 7 filmes. Mas, apesar dos projetos estarem acontecendo por conta do alto nível de qualidade que o Walt exigia nos filmes, o orçamento acabava antes mesmo de conseguir pagar os funcionários. A empresa foi aos poucos entrando no vermelho. E depois de 13 meses, faliu. Essa era a segunda falência de Walt. Mas dessa vez, a situação foi pior. Ele não conseguiu o seu trabalho na Kansas City Films de volta. E não tinha dinheiro nem mesmo para comer. A sua única companhia era um camundongo, que todos os dias aparecia na garagem onde ele morava. E Walt alimentava esse camundongo com restos de migalhas de pão. Então, cansado de tantos fracassos, tomou uma decisão que mudaria para sempre a sua história.
Walt Disney literalmente desistiu da animação. Ele falou, cheguei tarde. Porra, a primeira empresa faliu. Me uno com o UbiIREX, também faliu. Abre essa nova empresa, fale. Eu cheguei tarde na animação. E a animação, o centro da animação era em Nova York. E filmes com pessoas era Hollywood. Ele está aqui no meio, no Missouri. Aqui é a prova que ele desistiu da animação. Ele poderia dizer, eu vou para Nova York, para o Centro Mundial de Animação, e eu vou me dar bem lá. Não. Ele desiste da animação, vende tudo que tem, incluindo câmeras, compra um bilhete, só ida para Hollywood, primeira classe, sem volta, com $40 no bolso, uma maletinha, eu vou ser diretor de cinema em Hollywood. Já era animação, eu vou ser diretor de cinema em Hollywood. Vou pro oeste americano, na conquista americana. Quando o Walt Disney vai para Los Angeles na década de 20, o mercado de cinema estava explodindo nos Estados Unidos. Era a maior indústria de entretenimento no país. Aproximadamente 50 milhões de pessoas viam filmes nos Estados Unidos toda semana. Pra você ter uma noção, na época a população dos Estados Unidos ultrapassava um pouquinho 100 milhões, ou seja, metade da população dos Estados Unidos assistia cinema toda semana naquela década. E o Walt Disney vai para Los Angeles, o centro da cinematografia, do cinema, Hollywood estava lá, com a ambição de ser diretor de cinema. E, movido por esse novo sonho, Walt deixou tudo para trás e foi encontrar com seu irmão Roy, que estava vivendo em Los Angeles para cuidar de um problema de saúde. Hollywood já era a capital do cinema norte-americano e estava caminhando para se tornar a capital do cinema mundial. Walt tentou de tudo para conseguir uma vaga em algum filme como ator ou diretor, mas não conseguiu absolutamente nada. Decepcionado, mais um fracasso, agora em outro ramo, ele se viu mais uma vez em uma situação financeira complicada. Foi aqui que Roy Disney apareceu e deu um conselho que ia mudar para sempre a vida de Walt e também a de toda a sua família. Irmão, por que você não volta ao que você fazia? Mas eu cheguei tarde. Irmão, você não tem alguns desenhos que você não conseguiu vender naquela época? Por que você não volta para a animação? Mas você conseguiu algum trabalho como diretor de cinema? Nem como ator você conseguiu. Os dois se unem, abrem então na garagem do tio, Uncle Bob, com $500 emprestados e transformam essa garagem no quê? No Império Disney, que vocês estão vendo essa história absolutamente extraordinária. Assim como a Apple, a Microsoft, o Google e a Amazon, a Disney também começou numa garagem. Mas, diferentemente dessas grandes empresas de tecnologia, a Disney demorou anos para conseguir emplacar. O primeiro desenho de sucesso, assim, pouco de sucesso, foi Oswald, o Coelho de Sorte. Adivinha que ano? 1927. Os caras ainda levaram quase 5 anos para conseguir o primeiro sucesso, lá na garagem. Oswald tinha um sucesso na época e ficou conhecido em todo o país. Walt e Roy estavam muito felizes com o resultado que o filme tinha dado. E pela primeira vez, eles conseguiram emplacar um desenho de sucesso. Ele não tinha distribuição. Por ironia do destino, adivinha quem fazia a distribuição de Oswald, o Coelho de Sorte? Universal Studios. A Universal queria assinar um segundo contrato com eles para aumentar o tempo de distribuição do desenho. Para isso, Walt pegou um trem em direção a Nova York para encontrar com Charles Mintz. Mintz era o diretor da Universal e queria acertar os termos do novo contrato com os irmãos Disney. Como é um sucesso o desenho, vamos pedir um aumento. No dia seguinte, na reunião,
O Walt Disney fala, olha, eu gostaria de falar sobre o novo contrato. Não, a gente também quer conversar com você sobre isso. Né? O Walt Disney fala, a gente está precisando de um aumento porque a gente quer melhorar a qualidade de Oswald. Mintz responde, Sr. Disney, eu lamento informar, mas infelizmente nós não apenas não vamos dar esse aumento, como nós vamos baixar o que nós pagamos a você durante o último ano. Mas é um sucesso o desenho. Se o senhor não quiser fazer Oswald, a Universal Studios o fará. O senhor leu o contrato? Há uma cláusula que o desenho pertence à distribuidora e não ao criador. Ah, senhor Disney, tenho mais um detalhe para falar-lhe. Lembra-se quando meu cunhado levava o cheque para a Califórnia? Então, ele conversou com todos os seus desenhistas e eles estão prontos para ir trabalhar para a gente, porque o centro da animação mundial é aqui em Nova York. O senhor quer continuar com a gente ou não? Walt se recusa a assinar o contrato e a partir daquele dia ele decidiu que nunca mais iria trabalhar para alguém. Virou um obsessivo. Trabalhar para o Walt Disney antes de perder Oswald e trabalhar para o Walt Disney depois, dia e noite. Não toquem no que eu faço. Mas essa decisão não mudava o fato de Walt e Roy estarem praticamente falidos. Eles tinham apostado todas as suas fichas em Oswald e sem ele não iriam ter o dinheiro para conseguir tocar a sua empresa. Só um milagre poderia salvá-los disso. Roy estava ansioso para saber do acordo na reunião. Ele ainda não fazia ideia do que tinha acontecido e estava com esperanças de que seria a primeira vez em muito tempo que eles ganhariam um bom dinheiro. Walt, já preocupado com a situação e querendo acalmar os ânimos do irmão, manda para ele um telegrama. Dizendo, Roy, tudo ok. Óbvio, o Roy estava desesperado na Califórnia, esperando a notícia que finalmente iam conseguir um aumento por desenho. Tudo bem, viajando hoje à noite via Kansas City, chego em casa domingo pela manhã. Darei detalhes quando chegar. Esse telegrama foi enviado em março de 1928. Na viagem de trem, ele tinha então aí quase uma semana que demorava vir de Nova York até a Califórnia, desesperado. O que eu vou falar para o meu irmão? Walt sabia que essa poderia ser a sua última falência. Ele já havia fracassado antes, mas nunca tinha chegado tão perto do sucesso como dessa vez. Ele sabia que não ia ter dinheiro para pagar os empréstimos do banco e poderia muito bem perder todos os seus bens. Mas, nos momentos de maior adversidade, é quando os maiores gênios se revelam. Walt não podia controlar a integridade de Charles Mintz, que roubou seu personagem mais famoso por conta de um contrato mal intencionado. Ele não podia controlar a ética dos seus funcionários que o traíram em troca de dinheiro. Tampouco poderia controlar o bom senso dos bancos, que estavam cobrando o dinheiro dele pelos empréstimos que o Walt havia feito. Mas tinha algo que ele sim podia fazer. Focar na única coisa em que ele realmente era bom: criatividade. Walt sabia que precisaria, o mais rápido possível, criar um personagem tão bom quanto, se não melhor, que o Coelho Oswald. E foi exatamente isso que ele fez. O Walt Disney, então, se lembra que das 3 falências que ele teve em Kansas City, a última, Lawful Graham, é onde ele alimentava um camundongo que vinha quase todos os dias na mesinha onde ele fazia os desenhos. Então ele se lembra e começa a desenhar dentro do trem esse pequeno camundongo. E aí chega para a esposa e fala, Lily, o que você acha do nome Mortimer Mouse? Mortimer Mouse? Que tal Mickey Mouse? Nascia, então, Mickey Mouse. Que viria a ser a maior criação da vida de Walt Disney
no mundo da animação. Tanto que ele mesmo um dia disse: nunca se esqueçam de uma coisa, que tudo começou com um camundongo. Quando você era criança, não acreditava no Papai Noel? Nós acreditamos também. É igual o Mickey Mouse. E quando você vê o Mickey, você vai para sua criança que está lá. Okay, big boy. Hey, you be my man Friday. Savvy? You Friday, me Mickey. Savvy, you Friday, me Mickey. No, you Friday, me Mickey. O mais impressionante é saber que o Mickey surgiu num contexto totalmente desfavorável para o crescimento do mercado de entretenimento dos Estados Unidos. Um ano após o seu primeiro esboço em uma folha de papel, se iniciou o período que ficaria conhecido como a Grande Depressão. A Grande Depressão, começando em 1929, durou cerca de 10 anos. No ápice da crise, 1/4 da população ativa norte-americana estava desempregada. E quando as pessoas não têm emprego, elas se tornam menos suscetíveis a gastarem dinheiro com coisas que não sejam absolutamente necessárias para a sua sobrevivência. Ir ao cinema já não estava mais nas prioridades das famílias norte-americanas. Falando da crise de 29, assim, em termos de crescimento de PIB, decrescimento de PIB, né, contração de demanda, desemprego e perda do poder de compra, enfim, e pobreza que ela gerou, uma coisa relevante foi uma mudança assim no pensamento econômico, né? Ou seja, se de fato os agentes privados eles não conseguem mais reativar a economia, você tem que botar o governo de alguma forma, tem que agir para reativar a economia que entrou numa espiral de depressão, onde você não investe porque você tem medo de não conseguir vender, as pessoas não compram porque tem medo de perder o emprego e assim vai, né? E como que você consegue romper isso, né? Foi com essa mudança, né, de pensamento econômico que se deu através da crise de 29. E mesmo contra todas as probabilidades que o cenário econômico apresentava naquele momento, Mickey Mouse se tornou um símbolo de resistência contra os efeitos dessa crise tão devastadora. E essa forma alegre do Mickey Mouse, ela nasce num momento muito importante para a cultura americana, para as pessoas terem um pouco de felicidade e de alegria. Mickey Mouse viria se tornar um dos principais símbolos de cultura pop norte-americana e se tornaria o personagem mais famoso e rentável na história da Disney. O Mickey Mouse é um personagem que virou marca, né? Ele virou uma entidade por si só. Hoje você tem produtos do Mickey Mouse em praticamente todas as esferas sociais, de camisetas a botões, a decorações. Você tem todo um movimento artístico inspirado na figura do Mickey Mouse. É para Disney um eterno moneymaker porque as pessoas são histórias que ultrapassam gerações. É um exemplo de arte que conseguiu se sustentar e passar o teste do tempo por gerações e gerações, desde a sua concepção mais bem-sucedida em 1928 até os dias de hoje. Você ainda tem produtos do Mickey Mouse novos sendo lançados e relançados pelo tamanho da sua importância e relevância na cultura mundial. Mas apesar de ter sido Walt Disney o criador do Mickey Mouse, Ub Iwerks viria se tornar o seu principal desenhista. I'm the guy they call Little Mickey Mouse. Got a sweetie down in the chicken house. O Walt Disney era o gênio da criatividade, Roy Disney o gênio financeiro e Ub Iwerks o gênio da animação. Mas o sucesso do Mickey Mouse não foi instantâneo. Os seus primeiros desenhos não foram um estouro. Foi por isso que o Walt Disney teve que fazer uma mudança no personagem Mickey. Para Walt, o Mickey não bastava ser somente visto. Ele precisava ser ouvido. Até então,
Os desenhos animados, eles tinham desenhos correndo de um lado para o outro com alguma música de fundo. Walt queria que Mickey falasse, que quando Mickey abrisse a boca, o som que saísse dela fosse o som de uma voz humana. Walt queria humanizar um personagem animado. Era um nível de animação que ninguém nunca havia conseguido fazer antes. Mas, como tudo na vida, isso tinha um custo. Roy, precisamos de dinheiro. Pô, disse, não tem dinheiro, você não está entendendo. Pede lá no banco. Quando ele queria algo, ele pedia o que ele tinha que investir para fazer, porque ele não se comprometia por qualidade. A maior dificuldade para produzir filmes sonorizados na época era o custo de produção. Os equipamentos eram muito grandes, o transporte desses equipamentos era muito complicado para as condições de cinematografia na época, de animação da época. We used to have to do everything at one time. And we used to have to run the cartoon. We'd have the fellows with the sound effects, we had the people with the voices, we had the orchestra going, and everybody had to synchronize. Mas não bastava conseguir dinheiro. Walt não podia errar mais uma vez. Os riscos dessa inovação eram muito grandes. O mercado de filmes sonorizados tinha acabado de começar e os produtores já estavam tendo uma grande dificuldade para conseguir produzir filmes com um som sincronizado. Dado isso, uma animação sonorizada era ainda mais difícil de ser desenvolvida naquele tempo. Para você ter uma noção de quão à frente do seu tempo o Walt Disney estava, quando a gente tem o The Jazz Singer, que é lançado em 1927 como o primeiro filme sonorizado da história do cinema. Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you ain't heard nothing. Goodbye. Um ano depois, Walt Disney consegue, com Steamboat Willie, lançar a primeira animação sonorizada da história do cinema também. E ninguém no meio do Disney acreditava nesse tipo de produção, nesse tipo de projeto. A animação Steamboat Willie fez com que o Mickey ficasse conhecido em todos os Estados Unidos. Era o primeiro desenho animado 100% da Disney que fazia sucesso. E o sucesso de Steamboat Willie foi a porta de entrada para que o Walt continuasse inovando no mundo da animação. Já revolucionamos a indústria com som sincronizado. Agora nós vamos fazer o primeiro desenho animado em cores. Mas, assim como o som, introduzir cor nos desenhos também ia sair caro. E mais uma vez, Walt recorre ao seu irmão Roy para que ele fosse atrás de patrocinadores e empréstimos para fazer esse sonho virar realidade. E, assim como aconteceu com Steamboat Willie, que foi um sucesso absoluto, Flowers and Trees viria se tornar um dos maiores sucessos da história da Disney. Primeiro filme, primeira animação a ganhar um Oscar da Academia. Adivinha quem é o recordista mundial até os dias de hoje? And the winner is Mr. Walt Disney, right here. Walt Disney Productions. Walt Disney Studios. Walt Disney Producers. I just got to say one more word. It's wonderful, but I think this is my year to retire. Walt Disney sempre buscava duas coisas nos seus desenhos: perfeição e inovação.
Ele queria fazer com que os desenhos animados fossem considerados arte. E naquela época, desenhos animados não eram considerados filmes. E se não eram filmes, não tinham o glamour e os seus produtores não tinham o reconhecimento que os atores e diretores tinham na época. Walt queria mudar isso. E para mudar essa concepção, Walt precisaria inovar mais uma vez. Dessa vez, a ideia era criar o primeiro longa-metragem da história da animação. E o Conto de Fadas, que foi escolhido para fazer parte desse projeto, foi A Branca de Neve e Os Sete Anões. A parada do Walt Disney com Branca de Neve, que foi revolucionária, é porque ele pegou um desenho animado, uma história animada, e transformou essa história em uma produção de longa-metragem, com mais de 40 minutos de duração, que até então era uma coisa que não se fazia. Um, que era muito caro, dois, porque não tinha precedentes. As animações eram todas curtinhas, 6 minutos, 7 minutos, e já era muito caro produzir uma parada de 7 minutos e demorava muito tempo. Então a ideia de você fazer um desenho animado com mais de 40 minutos de duração, com os custos envolvidos e o tempo de produção necessário para produzir uma obra como essa, parecia de outro planeta, mas é aí que a genialidade de Walt Disney transforma a história da animação mundial. Slave in the magic mirror, come from the farthest space. Through wind and darkness I summon thee. Speak. Let me see thy face. What wouldst thou know, my queen? Só que, para cumprir mais um de seus sonhos, Walt ia precisar de dinheiro. Fazer uma animação de 6 minutos já era algo muito caro, então, para que ele pudesse produzir um filme com 1h30 de duração, ele iria precisar de muito dinheiro. E a quem Walt recorre, mais uma vez, ao seu irmão Roy. Mas, diferente das outras vezes, dessa vez Roy não cedeu à tentativa maluca do seu irmão de querer inovar. Tanto Steamboat Willie quanto Flowers and Trees, que fizeram muito sucesso, ainda não haviam se pagado. Walt e Roy ainda estavam devendo ao banco e pegar mais um empréstimo poderia ser fatal para as finanças da empresa. Mas, apesar de seu irmão ter dito não, Walt não desistiu e decidiu tentar uma nova estratégia para convencê-lo. Roy, toda vez que eu trago um sonho para você, você só fala em dinheiro, Roy. Mas é óbvio, sou eu que tenho que correr atrás, Walt. Você está louco com essa ideia, impossível. Walt sai da sala, chama todos os desenhistas dele e simplesmente conta a história de Branca de Neve e os Sete Anões. Em detalhes. A bruxa, o príncipe, os 7 anões. Cada anão com uma característica diferente. Olha para todos os desenhistas contando todos os detalhes, como será o primeiro longa-metragem da história. E os desenhistas falam, quando a gente começa. I actually started to plan the picture about 1935, and I fooled around with it, trying to get a hold of a story and things for a couple of years, and finally it began to gel. Then I went to work on it, and I finished it the fall of 1938. Agora, com todo o time de animadores do lado de Walt, Roy precisou ceder mais uma vez da sua decisão e foi atrás de buscar empréstimos para financiar a nova inovação dos estúdios Disney. A princípio, o filme custaria somente $250 mil, mas o que os irmãos Disney não sabiam era que, para se fazer um longa-metragem de animação, eles iriam precisar de muita gente e tempo de projeto envolvido. Foram 32 animadores, 102 assistentes, 167 estagiários, 20 artistas de layout, 25 responsáveis pelos cenários em aquarela, 65 animadores só para os efeitos, 158 pintores e coloristas e foram consumidos 860 quilômetros de papel para o desenvolvimento de mais de 2 milhões de sequências de desenhos. O orçamento do filme, que naquela época estava em $250 mil, chegou no final do projeto a valor de $1,5 milhão, aproximadamente $18 milhões hoje. Então, se o projeto não desse certo, Walt e Roy
estavam falidos. The family fortune, we had everything wrapped up in Snow White. In fact, the banker, I think, was losing more sleep than I was. Mas, apesar do medo de Roy do filme não fazer sucesso, Walt tinha certeza de que esse seria o projeto mais rentável que a empresa teria produzido até então. E ele estava certo. O filme foi lançado em 1937 e somente um ano depois já havia arrecadado 8 milhões de dólares. Branca de Neve e os Sete Anões fez tanto sucesso que até hoje gera dinheiro para a Disney. Dados estimam que, até 1993, o filme chegou a gerar uma receita total de 80 milhões de dólares para a empresa. The picture that every newspaper and magazine critic is raving about. Foi um dos primeiros filmes a ter toda uma campanha de marketing alinhada aos produtos de licenciamento. Então, a Disney maximizou muito nesse projeto de Branca de Neve e os Sete Anões. Old Droopy Eyes is called Sleepy, and Happy here with the beaming smile, and old Sourpuss here is Grumpy, the woman hater, and last but not least is Dopey. He's nice, but sort of silly. Apesar dos problemas financeiros terem sido solucionados, pelo menos no primeiro instante, um outro grande problema surgiu para a empresa. No ano 1941, uma greve se instaurou dentro dos estúdios Disney. Funcionários reclamavam por melhores salários e melhores condições de trabalho. De acordo com eles, o Walt Disney não dava o devido reconhecimento aos seus colaboradores pelo trabalho executado. Cartazes como "Somos camundongos ou homens" e "Um gênio e 700 anões" eram vistos nas manifestações feitas por funcionários em frente aos estúdios Disney. A primeira viagem do Walt Disney para a América Latina surge dentro desse contexto. O Roy Disney percebeu que era uma forma de tentar negociar com os sindicatos na época, com os colaboradores, e era uma forma do Walt Disney sair um pouco daquela pressão. E o governo americano tinha algumas preocupações com a invasão do comunismo em alguns países da América Latina, incluindo a Argentina, principalmente, e viu uma oportunidade de Walt Disney ser como um embaixador, fazer essa viagem através do governo. Durante essa viagem, Walt Disney se encantou com as paisagens e a cultura do Rio de Janeiro. O Rio e o Brasil esperavam tanto o Walt Disney que ele criou um personagem novo que tentava representar toda a cultura brasileira. E, naturalmente, que Zé Carioca não teria nascido se não fosse essa greve dos funcionários, se a gente colocar dentro de uma perspectiva. Porque é um personagem feito por Walt Disney para o nosso país. Quando Walt Disney volta para a Califórnia, a greve já estava mais controlada. Mas, apesar disso, o estúdio ficou parado por praticamente um ano. Foi um momento de muita tensão na empresa. E, de acordo com o próprio Walt Disney, esse foi o momento mais difícil em toda a sua carreira. Para piorar isso, em dezembro de 1941, quando os problemas com os sindicatos haviam acabado e finalmente parecia que as coisas iriam voltar ao normal, aviões japoneses atacaram a base militar americana em Pearl Harbor. Um dia depois do ataque, 500 soldados do exército norte-americano ocuparam os estúdios Disney com o intuito de protegê-lo de qualquer atentado. Naquela época, a Disney e seus personagens já eram conhecidos mundialmente e já representavam a cultura norte-americana. E por isso, os estúdios poderiam ser alvo de algum atentado e o exército resolveu intervir. A situação não era nada favorável para a Disney. Os estúdios ficaram praticamente um ano em greve e quando finalmente conseguem negociar com o sindicato, o exército norte-americano ocupa o local, impedindo a empresa de trabalhar. E para piorar ainda mais a situação, o contexto de guerra gerou uma recessão econômica no mundo do entretenimento. As pessoas, preocupadas com todas as instabilidades na economia,
preferiam guardar o seu dinheiro do que gastá-lo indo ao cinema. A distribuição de filmes, principalmente para a Europa, não estavam acontecendo. Portanto, a rentabilidade da empresa lá embaixo. Então, mais uma vez, a Disney passando por certos apuros. A Segunda Guerra Mundial foi um contexto histórico muito importante para os Estados Unidos. O país lutava junto às forças aliadas contra o nazismo e o fascismo, que tomava conta de boa parte da Europa na época. E aí, uma demanda por parte do governo norte-americano começou a surgir. A necessidade de inflar o patriotismo da nação. Com o intuito de motivar os soldados e até mesmo os civis norte-americanos, o governo dos Estados Unidos contratou a Disney para produzir animações motivacionais sobre a guerra. Além disso, o governo também queria que os estúdios Disney produzissem animações com instruções de treinamento para capacitar os soldados do exército norte-americano. A Marinha dos Estados Unidos pediu que os estúdios Disney produzissem cerca de 27,5 mil metros de filmes em apenas 3 meses, para educar os marinheiros em táticas de navegação. Foi essa colaboração da Disney com o exército que fez com que a empresa não falisse na época. Mas, mesmo assim, a empresa não estava numa situação financeira favorável. Os seus últimos lançamentos, Fantasia e Bambi, não tiveram o sucesso que a empresa acreditava e deixaram o caixa da empresa comprometido. Foi aí que veio mais uma das grandes produções de sucesso da Disney, que finalmente deixaram a empresa confortável financeiramente de novo. Desde 1942, a empresa não produzia longa-metragens animados. Walt, então, decidiu contar a história de uma nova princesa, Cinderela. O filme foi lançado em 1950 e foi um sucesso tanto de bilheteria quanto de crítica. Após o sucesso de Cinderela, Walt produziu mais alguns longas-metragens como Peter Pan e A Dama e o Vagabundo. Mas a sua atenção já estava voltada para 2 outros tipos de negócios: televisão e parques temáticos. Quando suas filhas eram crianças, Walt os levava para brincar em parques públicos. Uma vez, ao levá-las ao Griffith Park, em Los Angeles, ele percebeu uma coisa. Enquanto as crianças brincavam no carrossel e nos brinquedos do parquinho, os pais, assim como ele, ficavam sentados assistindo. Isso trouxe um insight nele. Por que não? Existe um parque em que os filhos e os pais possam se divertir juntos, em que a diversão não tem idade para acontecer. E daí que veio a ideia da Disneyland. Walt Disney's Disneyland. Surgia de um fato real, de uma experiência pessoal, o grande sonho do Walt Disney de trazer o mundo dos parques temáticos. Não é parque de diversão, tudo tem um tema, uma história, porque ele era um storyteller. E também para adultos e crianças. I felt that there should be something built, some kind of an amusement enterprise built where that the parents and the children could have fun together. Mas, assim como os outros projetos de Walt, esse também seria extremamente caro. E, para financiá-lo, os empréstimos dos bancos não seriam o suficiente dessa vez. Por isso, Walt Disney recorreu a uma opção diferente que estava muito bem alinhada a um dos novos propósitos de Walt. Nessa época, os aparelhos de televisão estavam se popularizando nos lares norte-americanos e uma nova forma de consumir entretenimento estava surgindo. Grandes emissoras nasciam e a corrida para se tornar a emissora mais popular nos lares norte-americanos começava. E foi aproveitando dessa oportunidade que Roy e Walt Disney fizeram um acordo com a ABC, uma emissora que estava surgindo na época, mas que estava disposta a participar dos planos megalomaníacos da Disney. Well, I just want to assure you that we're not taking it lightly, that it's not going to be just a little stepchild of the Disney organization. It's going to be one of our major enterprises. A ABC topou
entrar como sócia da Disney nesse novo empreendimento e arcar com a maioria dos custos de construção do parque. Mas, em troca disso, ela queria um contrato de exclusividade com a Disney para a criação de um programa que iria passar no canal da emissora. Foi assim que o Clube do Mickey foi criado. Who's the leader of the club that's made for you and me? M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E. Esse pequeno seriado se tornou um dos programas de televisão mais famosos dos Estados Unidos na época e foi fundamental para o crescimento da emissora ABC, que veio a se tornar a maior empresa de televisão do mundo. Com todo o sucesso do programa, a Disney conseguiu dinheiro para a construção do que viria a ser o seu primeiro parque. A Disneyland custou cerca de 17 milhões de dólares para ser totalmente construída e foi inaugurada em 1955 na Califórnia. This afternoon, Disneyland, the world's most fabulous kingdom, will be unveiled before an invitational world premiere. To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. Here age relives fond memories of the past. And here youth may savor the challenge and promise of the future, with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world. Thank you. Os críticos diziam que a Disneylândia seria fechada e esquecida em um ano. Em um primeiro momento, parecia que os críticos estavam certos na ideia que a Disneyland seria um total desastre. A inauguração do parque não foi uma das melhores e não foi por conta da falta de gente que queria visitar, mas sim pelo excesso. Eram esperadas cerca de 6 mil pessoas, mas compareceram mais de 28 mil pessoas no evento de inauguração do parque. A maioria dos visitantes entrou com ingressos falsos e uma onda de calor derreteu todo o asfalto recém-colocado no parque. Além disso, pelo excesso de gente e falta de planejamento, as lixeiras do parque não deram vazão e muito lixo ficou espalhado pelo chão, contrariando um dos princípios fundamentais de Walt: limpeza. Além do problema com o excesso de pessoas e a falta de limpeza no parque, o atendimento ao cliente também não estava funcionando como o Walt imaginava. Quando o Walt Disney abriu os parques, ele tinha uma preocupação muito grande com o atendimento ao cliente. E na época ele terceirizou a segurança. E ele, ao observar a forma como os seguranças tratavam os convidados, como a Disney chama clientes, ele não gostou absolutamente nada daquela forma, apontando: você não pode fazer isso, não, saia daí. Eu falei: não. Isso aqui é um lugar mágico onde eu recebo as famílias e eu quero um atendimento para os meus príncipes, para as minhas princesas. Mesmo com todos esses problemas na inauguração, a Disneyland foi um sucesso. Em seus 10 primeiros anos de existência, mais de 50 milhões de pessoas passaram pelo parque. O sucesso foi tão grande que os parques acabaram levando a Disney a construir hotéis próprios e até mesmo investir em cruzeiros. Tudo isso se tornou um novo segmento de receita da empresa. Esse segmento, agora em 2021, ele representou 25% da receita. Mas antes da pandemia, ele chegava a 40% da receita da Disney. Mesmo com todas as críticas sofridas por especialistas que eram céticos quanto à ideia de um parque para adultos e crianças, Walt Disney mostrou, mais uma vez, que ele que estava certo. Depois daquele episódio com seguranças terceirizados, Walt Disney decidiu então criar a Universidade Disney, um lugar por onde todos os colaboradores teriam que passar. Você tem uma Universidade Disney que é para conseguir entender quais são a missão e os valores da companhia. A Disney isso é levado a sério. E aí tem alguns causos super interessantes aí, né, sobre a Disney, que é o seguinte, né? A criança perdeu um boneco, enfim, caiu, quebrou por algum motivo. E a criança estava chorando numa visita a um parque da Disney. E um dos funcionários que estava varrendo o parque lá viu isso, e ele parou o que ele estava fazendo, e ele foi lá e perguntou para a criança o que aconteceu, por que ela estava chorando, né? Por que ela estava triste? E a criança falou: foi o boneco, o brinquedo que ela perdeu, né? Ela falou: não, então vem cá.
e foi lá na loja e fez a criança escolher qual foi o brinquedo. E a criança pegou esse brinquedo totalmente gratuito, pago pela Disney, né? E o colaborador falou, aqui não é lugar de tristeza, aqui é lugar de felicidade. Todos os novos colaboradores da Disney, desde o presidente, qualquer área, precisa passar por um curso chamado Tradições. A Disney quer que os novos colaboradores entendam essa história de Mickey Mouse, das inovações, das dificuldades que ele passou. Walt Disney sempre foi muito perfeccionista e uma coisa que aconteceu na Disneyland deixou ele furioso. Um dos principais pilares da concepção do parque era que realidade ficava do lado de fora. Então, Walt não queria que o visitante tivesse qualquer contato visual com o mundo externo ao entrar em um parque da Disney. E com o sucesso da Disneyland, isso tornou um desafio. Porque muitos empreendimentos começaram a surgir ao redor do parque e grandes edifícios estavam sendo construídos ali perto. Consequentemente, a experiência Disney estava sendo prejudicada. Sabe por quê? Porque os visitantes conseguiam, de dentro do parque, ver os prédios ao redor e, de acordo com Walt, isso os fazia lembrar dos seus empregos e tirava toda a magia do lugar. É exatamente dentro desse contexto que surge, então, o projeto Flórida. E por que a Flórida? Havia, onde a Disney comprou as terras, pântano, laranja e gado. Enviou mais de 100 executivos com nomes diferentes e começou a comprar terras na área de Kissimmee, uma das áreas mais baratas de Orlando. Achavam que era a Ford que estava comprando, a NASA, e ninguém desconfiava do Walt Disney. Quando eles já tinham comprado 111 quilômetros quadrados, havia na Califórnia as comemorações dos 10 anos da Disneyland. Comemorações, o Walt Disney estava lá para responder quais seriam as novas atrações dos parques lá na Califórnia. E uma jornalista do Orlando Sentinel, do nada, faz essa pergunta. É o senhor que está comprando as terras em Orlando, misteriosas? Eu? Você acha que eu compraria terras onde só há pântano, laranja e gado? Você acha que eu compraria terras onde os aeroportos precisam de uma infraestrutura muito maior do que existe no momento? Você acha que eu compraria? No jornal do dia seguinte, descobrimos quem é o comprador misterioso das terras de Orlando, o Walt Disney. Dizem que o preço por acre era $180 e isso subiu para $180 mil. The sketches and plans you will see today are simply a starting point. Our first overall thinking about Disney World. Everything in this room may change time and time again as we move ahead. But the basic philosophy of what we're planning for Disney World is going to remain very much as it is right now. Walt decidiu então que uma coisa diferente seria feita dessa vez. Ao invés de começarem a construir o parque pelas bordas da propriedade, que é o que é mais comum de se fazer, Walt ordenou que os engenheiros começassem o projeto pelo centro da propriedade. Porque assim, seria impossível que a realidade pudesse entrar dentro do campo de visão dos visitantes do parque. E assim toda a magia seria preservada. Mas, apesar de todo o seu esforço para a concepção da ideia dos parques na Flórida, Walt Disney não conseguiu participar da sua inauguração. Ele não viu o grande sonho dele ser realizado. Infelizmente, ele descobriu um câncer e a Disney World foi inaugurada em 71. It's an exciting challenge. Speaking for myself, we're ready to go right now. Walt Disney faleceu então, no dia 15 de dezembro de 1966, deixando sua esposa, suas 2 filhas, seu irmão Roy e um legado inesquecível para a humanidade. O Walt Disney transformou o cinema e como a gente entende cinema moderno, contemporâneo, né? Conhecer a fundo a filosofia Disney transformou a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Ele tinha uma presença incrível. Ver o olhinho da minha filha quando ela assiste algum filme de princesa, eu vejo o encantamento que ela tem em relação à Disney. A Disney é essa aventura que a gente tem dentro da gente.
Walt Disney changed my life forever. Se eu tivesse que definir o Walt Disney em uma palavra, eu diria visionário. I can think a moment. Unimaginable. Fantastic. Genius. Gut unterhalten. Magia. Magia. Really magical. Magia. Palavra melhor para definir a Disney não existe. Era impossível que desenhos animados tivessem som. Era impossível que animações tivessem cor. Era impossível que parques de diversão pudessem ser curtidos tanto por adultos e crianças. Mas, para Walt Disney, era divertido fazer o impossível. E apesar de ter dado os primeiros passos na criação do que viria a ser a maior empresa de entretenimento do mundo, Walt gostaria de ser lembrado por algo simples. Um certo dia, perguntaram para ele como que ele gostaria de ser lembrado. Ele respondeu: eu sou um contador de histórias. De todas as coisas que eu fiz, eu gostaria de ser lembrado como um contador de histórias.